Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 49, volume 3, capítulo 94 a 96. Acho que é isso. Isso. Então vamos lá, o primeiro trecho é 11 de julho de 1900. Tá falando muito de castigo, então eu coloquei 3 de uma vez, só de castigo, né? O sofrimento de Luísa tornam menos rigorosos os castigos. Então tudo meio parecido, então eu coloquei tudo junto aqui. Esta manhã, tendo recebido a comunhão e continuando no mesmo estado de confusão, estava toda recolhida em mim mesma. Quando vi o meu adorável Jesus, que vinha depressa para mim, dizendo: minha filha atenuou pouco a minha ira. De outra maneira, e eu toda assustada disse: que queres que eu faça para acalmar a tua ira? E ele: com chamar em ti os meus sofrimentos, virás a aplacar a minha ira. Como eu estava nisto, enquanto eu estava nisto, eu via como se chamasse o confessor, enviando um raio de luz. E ele imediatamente colocou a intenção de me fazer sofrer a crucificação. O Senhor bendito logo concorreu, e eu me encontrei em tantos sofrimentos que pela força das dores me senti sair a alma do corpo. Quando acreditei que estava a ponto de expirar, e contente de que Jesus recebesse minha alma, vi ao confessor que, com o dizer basta, basta, me chamava novamente em mim mesma. Então Jesus me disse: a obediência te chama. E eu: Senhor, quero vir. E Jesus: o que queres de mim? A obediência continuou chamando você. E assim parece que esta nova obediência não deixou eu ir além, não deixou ir mais além dos sofrimentos. É a ponto de matá-la, né? Mas a obediência, certamente cruel para mim, porque enquanto me parecia chegar ao porto, né, de ir para o céu, fui atirada fora para navegar o caminho. As palavras, né, meio assim, poéticas, né? Depois, embora tenha sofrido, mas já não me sentia a morrer. E o meu benigno Senhor continuou a me dizer: minha filha, se você hoje não tivesse acalmado minha ira, teria chegado ao cúmulo, que não só teria destruído as plantas, mas também os homens. E se o mesmo confessor não se tivesse interposto chamando novamente em ti meus sofrimentos, nem sequer teria tido consideração por ele. É verdade que são necessários os castigos, mas é necessário que de vez em quando minha ira avançar, você me acalme. Do contrário, minha filha, quantos flagelos demais mandarei. Nossa, muito forte, né? E enquanto dizia isso, parecia-me vê-lo todo cansado. Lamentando-se, agora dizia: minha filha, e agora, meus filhos, pobres filhos meus, como vos vejo reduzidos. E com a minha surpresa fez-me entender que depois de ter se acalmado um pouco, devia voltar a tomar o furor para continuar os castigos, e que isto tinha servido só para fazer com que não castigasse demasiado as nações. Senhor, acalma-te e tem piedade daqueles que tu mesmo chamas de filhos meus, né? Eu não sei o que falar, né? Jesus tem misericórdia, né, das almas. Eu assim, só veio na minha mente que nós fazemos hoje a mesma coisa por Jesus. Esses dias aí, Jesus tem avançado em me fazer sofrer os pesadelos à noite, né? Então eu vejo assim que ele me mandou pesadelo até à tarde, quando eu dormi, ontem à tarde. Foi bem forte. Então assim, eu vejo que essas são as guerras espirituais, que é um tipo de castigo que ele manda, né, pra gente passar, né, alguma dor ali que ele permite que a gente sinta, para poder a gente pedir perdão em nome de todos, fazer as reparações, né, e ofertar toda a circunstância ali, né, e de entender, dele revelar pra gente o que tá passando, o que tá acontecendo no adintra dele, né, da realidade. Então ele quer que a gente esteja com ele em tudo, né, o principal agora é isso, que a gente esteja presente, né, porque nós não somos almas vítimas, nós somos filhos da divina vontade. E qual a diferença entre a Luísa e nós? Né? A gente tem que estar junto com ele. Se ele sentir que nós estamos junto com ele no que ele está fazendo, e ele está livre em nós para atuar em nós,
né, em ter os nossos atos, ele já está aplacado. Então, a gente não precisa sofrer crucificação, né? Porque a gente não é alma vítima. Ele, através do dom da divina vontade, é o que deu para nós, é o dom da divina vontade, não é alma vítima. Então, no livro do céu explica que a alma que está com ele, nas mesmas intenções que ele, já aplaca a justiça dele. Então, isso já ajuda. Então, é isso que eu vejo que é o nosso papel, né? Mas é bom saber como ele fica e se ele precisa de nós, se ele está sofrendo, a gente sente o sofrimento dele em nós. Ele passa para a gente as sensações, os acontecimentos, o que ele está vendo, ele põe para a gente poder ver junto com ele e perceber o que está acontecendo no mundo de difícil, né? Estarmos sempre com ele em tudo. É o que ele compartilha com a gente, o que ele está vendo, né? Na humanidade. É isso que acontece muito dos meus sonhos que eu tenho, nos pesadelos que eu tenho. 14 de julho de 1900, o decreto dos castigos está assinado. Então, mais um, né? Parece que passei vários dias sem estar imersa na letargia do sono, e estando um pouco perto de Jesus bendito, dando-nos mutuamente um pouco de alívio, mas quanto temo que me tenha que lançar outra vez naquele sono tão profundo. Então, esta manhã, depois de me haver reconfortado com o leite que escorria de sua boca ao derramá-lo em mim, e eu o reconfortei, tirando-lhe a coroa de espinhos para cravá-la em minha cabeça, todo aflito ele me disse: minha filha, o decreto dos castigos já está assinado. Não resta mais que decidir o tempo de sua execução. Uau! Aí ele vai explicar que os castigos servem para o bem das criaturas. 16 de julho de 1900. Esta manhã, meu adorável Jesus não veio. Depois de muito esperar, veio e me disse: minha filha, a melhor coisa é pôr-te em mim e em minha vontade. Tá vendo? É pôr-te em mim e em minha vontade, estar com ele. Então, pondo-te em mim, e eu sendo paz, ainda que visses mandar castigo, ficarias em paz, sem sentir perturbação. Então, a gente vai viver isso na divina vontade. É isso aqui. Estar com ele, junto com ele no que ele faz, né? Na paz dele, mesmo mandando castigo, a gente fica em paz. Ah, Senhor, está sempre nisso, nos castigos. Acalma-te de uma vez e não castigues mais. Além disso, não posso me abandonar em seu querer nisto. E ele acrescentou: não posso me aplacar. O que diria se visse uma pessoa nua que, em vez de cobrir a sua nudez, prestasse atenção a adornar-se com bagatelas, deixando as partes mais íntimas expostas à nudez? Ficaria horrorizado de vê-lo e certamente desaprovaria. E ele: pois bem, é assim que estão as almas, nuas de tudo, e não têm mais virtudes que cubram. Por isso é necessário que as golpeie, castigue-as, as despoje para fazê-las entrar nelas mesmas e que se fixem na nudez de suas almas, coisa mais necessária do que o do corpo. E se isso não fizesse, prestaria mais atenção às bagatelas, como a pessoa desaprovada por ti, as quais são coisas que se referem ao corpo, e não prestaria atenção à coisa mais essencial que é a alma, a que tornaram-se tão monstruosa que não se reconhece mais. Então ela ficou presa ali numa atitude externa, mas a alma dessa pessoa está muito pior do que a atitude externa, né? Porque se já transbordou para fora uma atitude tão horrorosa, imagina como que está a alma por dentro. Depois disso, parecia-me que tinha na mão uma pequena couraça, que passando-a por detrás do pescoço me amarrava, e depois amarrava o seu a essa mesma corda. Então, couraça, corda, né? A gente nunca sabe o que ela está falando, né? E assim fez ao coração e às mãos. E com isso parecia que me amarrava toda a sua vontade. Tendo feito isso, desapareceu. Então ele quer que ela entre na vontade dele, como nós já estamos na vontade dele. Então é isso que ele deseja. Isso é o que vai acalmá-lo de verdade. É que haja os filhos da divina vontade. Se tiver filhos da divina vontade, de verdade, vivendo na vontade de Deus, com ele, né? Isso é o que mais aplaca o coração dele. Né, é o que mais acalma o coração dele. Então, nós somos agora as joias preciosas, né, de Jesus, pode falar. Nós somos os travesseiros aí de repouso para Jesus descansar, castigar dentro dentro ali de um limite, porque ele já tem os filhos da divina vontade onde repousar, aonde descansar, né? Então, é muito importante para Jesus a gente, tá bom? Então é isso, por enquanto é mais castigos, 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 e os castigos servem para o bem das almas, para fazer com que elas revejam a situação que está a alma delas, né? É muito grave. Amém? Deus abençoe vocês. Jesus, eu confio em vós.
Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, Suprema Majestade, eu vim em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, da tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 29 de agosto, volume 3, capítulo do 94 ao 96. Capítulo 94, 11 de julho de 1900. Os sofrimentos de Luísa tornam menos rigorosos os castigos. Esta manhã, tendo recebido a comunhão e continuando o mesmo estado de confusão, estava toda recolhida em mim mesma, quando via meu adorável Jesus, que vinha depressa para mim, dizendo: minha filha, atenua um pouco minha ira. De outra maneira, e eu, toda assustada, disse: que queres que faça para acalmar a tua ira? E ele: com chamar em ti os meus sofrimentos, virás a aplacar a minha ira. Enquanto eu estava nisto, eu via como se chamasse o confessor, enviando um raio de luz, e ele imediatamente colocou a intenção de me fazer sofrer a crucificação. O Senhor bendito logo concorreu, e eu me encontrei em tantos sofrimentos, que pela força das dores me senti sair a alma do corpo. Quando acreditei que estava a ponto de expirar, e contente de que Jesus recebesse minha alma, vi o confessor que, com dizer basta, basta, me chamava novamente em mim mesma. Então Jesus me disse: a obediência te chama. E eu: Senhor, quero vir. E Jesus: o que queres de mim? A obediência continua chamando você. E assim parece que esta nova obediência não deixou ir mais além dos sofrimentos, mas a obediência é certamente cruel para mim, porque enquanto me parecia chegar ao ponto, fui atirada fora para navegar o caminho. Depois, embora tenha sofrido, mas já não me sentia morrer, e o meu benigno Jesus continuou a me dizer: minha filha, se você hoje não tivesse acalmado a minha ira, teria chegado ao cúmulo, que não só teria destruído as plantas, mas também os homens. E se o mesmo confessor não se tivesse interposto, chamando novamente em ti meus sofrimentos, nem sequer teria tido consideração por ele. É verdade que são necessários os castigos, mas é necessário que de vez em quando minha ira avançar, você me acalme. Do contrário, minha filha, quantos flagelos demais mandarei? E enquanto dizia isto, parecia-me vê-lo, todo cansado, que lamentando-se agora dizia: minha filha, e agora, meus filhos, pobres filhos meus, como vos vejo reduzidos. E com a minha surpresa fez-me entender que depois de ter se acalmado um pouco, devia voltar a tomar o furor para continuar os castigos, e que isto tinha servido só para fazer com que não castigasse demasiadas nações. Senhor, acalma-te, e tem piedade daqueles que tu mesmo chamas filhos
filhos meus. Então, que interessante, né? Esse aqui, no caso aqui, a Luísa, o estado de vítima, esse poder, né, essa força que tem ali, o estado de vítima, né, vamos dizer assim, sobre a justiça, a placa, né, mas aqui trazendo pra gente, né, pro Filho da Divina Vontade. A alma da Divina Vontade também é esse descanso para Deus, que aplaca realmente a Deus, né? Se não tiver uma alma que vive na Divina Vontade, né, realmente Deus, ele faz a justiça dele derramar demasiado, porque não tem quem faça companhia a ele, não tem quem repare, quem o ame, quem o reconheça. Então a ira dele vai descer com todo furor, né? Então, meu Deus, é muito incrível, né? A alma que vive na divina vontade também, né? Ele aplaca Deus, né? E mitiga, assim, os castigos e, assim, Deus fica aplacado, né? Ele tem aonde descansar, ele tem quem o repare, quem o ame, ele tem aonde repousar. Então, ele não castiga demasiado, né? Ele se aplaca, porque se não tiver uma alma, se não tivesse nenhum filho da divina vontade, nenhum, né? Tanto que ele fala que se tudo tá, né? Se tudo tá ali, ele tá sustentando tudo e tá tudo em ordem, tudo aí, né, com vida, ainda existindo todas as coisas, é por causa dos filhos da divina vontade, senão ele já teria acabado com tudo, né? Então é interessante, né? Essa força, esse poder, né? De uma alma unida a Deus. É ali, né? Uma alma que vive, né? Que faz companhia a Ele, que sente, que sofre junto com Ele, que sente as dores dele, reconhece, faz companhia, repara. Então é muito grande, né? Capítulo 95, 14 de julho de 1900. O decreto dos castigos está assinado. Parece que passei vários dias sem estar imersa na letargia do sono e estando um pouco perto de Jesus bendito, dando-nos mutuamente um pouco de alívio, mas quanto temo que me tenha que lançar outra vez naquele sono tão profundo. Então, esta manhã, depois de me haver reconfortado com o leite que escorria de sua boca ao derramar em mim, e eu reconfortei, tirando-lhe a coroa de espinhos para cravá-la em minha cabeça. Toda aflito me disse minha filha, o decreto dos castigos está assinado. Não resta mais que decidir o tempo de sua execução, né? Então, aqui falando sobre o decreto dos castigos, né? Que é inevitável, não tem como evitar, né? Está decretado. E é necessário os castigos pelo bem das criaturas, é necessário. Capítulo 96. 16 de julho de 1900. Os castigos servem para o bem das criaturas. Esta manhã, meu adorável Jesus não veio. Depois de muito esperar, veio e me disse: Minha filha, a melhor coisa é pôr-te em mim, em meu querer. É pôr-te em mim e em meu querer. Então, a melhor coisa é estar nele e viver da sua vontade, né? Por nele, viver da vida dele, viver nele e no seu querer. É a melhor coisa, né? Então, pondo-te em mim e sendo eu paz, ainda que visses mandar castigos, ficarias em paz sem sentir perturbação. Então, é a melhor coisa, né? É viver nele da sua vontade, porque unindo nessa vontade e vivendo só dessa mesma vontade, nenhuma perturbação entra na alma, tudo é paz, né? Sendo ele paz, então a alma também, né, estaria em paz, nenhuma perturbação entraria, porque, né, por causa dessa vida, por causa da divina vontade e por estar nele, por viver nele, da vida dele, nele, né? Então, nada, nenhuma perturbação, né? Mesmo que a gente esteja vendo as coisas de cabeça para baixo, a gente não entra em perturbação, né? A gente vê, a gente assiste, né? Vê como é que tá as coisas, né? As coisas acontecendo no mundo, né? E a gente sofre, faz companhia para Deus, mas assim, né, a gente não entra em perturbação, não entra em desespero por tudo que está acontecendo, porque a gente sabe que é vontade de Deus, são castigos, permissões dele necessários para o bem das criaturas, né? Para a salvação das almas, para purificar as almas, né? Então a gente não fica perturbada, né?
E eu, Senhor, estás sempre nisso nos castigos. Acalma-te de uma vez e não castigues mais. Além disso, não posso me abandonar em seu querer nisto, né? Por causa da obediência, né? Que é por causa de ser vítima, né? E ele acrescentou: não posso me aplacar. O que diria se visse uma pessoa nua que, em vez de cobrir a sua nudez, prestasse atenção a adornar-se com bagatelas, deixando as partes mais íntimas expostas à nudez? E eu ficaria horrorizado de vê-la e certamente desaprovaria. E ele, pois bem, assim são as almas, nuas de tudo, não tem mais virtude que cubram. Por isso que é necessário os castigos que ele está falando, né? Porque, né, ela tem que ver a questão das almas. A alma, como é que não está, né? Porque aquilo que está fora, transbordando, e aqueles horrores todos que Jesus está mostrando, que o estado que está, né? As atitudes das almas é, é um reflexo do que está no interior delas. Então, imagina, né? Então, ela só tá vendo fora, fora. Essa questão de castigar, não castigue, né? Vai ferir, vai ferir. Mas a necessidade da alma, quer dizer que você iria fechar os olhos? Se você vê que aquilo é necessário fazer, você vai deixar de fazer? Não vai, né? Por isso, é necessário que as golpeie, porque elas estão, né? Sem, não tem mais virtude que cubra, elas estão nuas, sem virtudes, sem vida, estão, né? Aí desordenadas, então é necessário os castigos que as golpeiem, e né, que as castigue, que as despoje, para fazer entrar nelas mesmas. E isso é necessário para que elas mesmas e que se fixem na nudez de suas almas. Elas precisam ser golpeadas para elas enxergar a nudez em que se encontra, né? A nudez, né, de amor para com Deus, a nudez de virtude, sem virtude, que elas estão em desequilíbrio, estão desordenadas, né? Alma desordenada e em desordem em direção a Deus. Então, assim, é necessário golpeá-las para elas enxergarem que elas estão despidas, estão nuas, né? Coisas mais necessárias que há do corpo. E se isso não fizesse, prestaria mais atenção às bagatelas como a pessoa desaprovada por ti, as quais são coisas que se referem ao corpo e não prestaria atenção à coisa mais essencial, né? Então é isso, né? As pessoas estão mais preocupadas com o externo, o corpo, o cuidar do corpo, prestar atenção no externo e esquece o que é mais essencial e o que, né, é a alma que está ali na nudez, né? Ali na desordem, no pecado. Qual é a alma a que tornaram-se tão monstruosas que não se reconhece mais? Então, né? Meu Deus. Depois disso, parecia-me que tinha na mão uma pequena couraça, que passando-a por detrás do pescoço, me amarrava e depois amarrava o seu a essa mesma corda. E assim fez ao coração e às mãos, e com isto parecia que me amarrava toda a seu querer. Tendo feito isto, desapareceu. Então, né, falando mais dos castigos, a importância, o valor dos castigos, né, para que as almas entrem em si mesmas e enxerguem a nudez que está as suas almas, né, e a importância, né, dessa fazer companhia e concordar com a vontade divina, estar do lado de Deus, estar junto com Ele nas dores, né, sentir a dor dele e ao sentir que Ele faz a gente participar das suas dores, Ele mostra pra gente, né, Ele desabafa, né, e faz a gente participar, né, e Ele quer a nossa companhia, né, nossa companhia, a gente consciente ali ao lado dele, né, reparando, amando em nome de todos. Isso tem um valor muito grande que isso aplaca ele, né? Acalma, dá repouso a ele, descanso para Deus, né? Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina na minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais.
divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Os sofrimentos de Luísa tornam menos rigorosos os castigos. Esta manhã, tendo recebido a comunhão e continuando o mesmo estado de confusão, estava toda recolhida em mim mesma, quando vi a meu adorável Jesus que vinha depressa para me dizer: minha filha, atenua um pouco minha ira. De outra maneira, e eu toda assustada disse: que queres que faça para acalmar tua ira? E ele: com chamar em ti os meus sofrimentos, virás a aplacar minha ira. Enquanto eu estava nisto, eu vi como se chamasse o confessor, enviando um raio de luz, e ele imediatamente colocou a intenção de me fazer sofrer a crucificação. O seu bendito logo concorreu, e eu me encontrei em tantos sofrimentos que, pela força das dores, me sentia sair a alma do corpo. Quando acreditei que estava a ponto de expirar, e contente de que Jesus recebesse minha alma, vi ao confessor que, com dizer basta, basta, me chamava novamente a mim mesmo. Então Jesus me disse: a obediência te chama. E eu: ah, Senhor, quero vir. E Jesus: o que queres de mim? A obediência continua chamando você. E assim parece que esta nova obediência não deixou ir mais além os sofrimentos. Mas a obediência é certamente cruel para mim, porque enquanto me parecia chegar ao porto, eu fui atirada fora para navegar o caminho. Depois, embora tenha sofrido, mas já não me sentia morrer, o bendito e o benigno Senhor continuou a dizer: minha filha, se você hoje não tivesse acalmado minha ira, teria chegado ao cúmulo, e não só teria destruído as plantas, mas também aos homens. E se o mesmo confessor não se tivesse interposto, chamando novamente em ti meus sofrimentos, nem sequer teria tido consideração por ele. É verdade que são necessários os castigos, mas é necessário que de vez em quando minha ira avançar, você me acalme. Do contrário, minha filha, quantos flagelos demais mandarei? Enquanto dizia isto, parecia-me vê-lo todo cansado, que lamentando-se agora dizia: minha filha, e agora, meus filhos, pobres filhos meus, como vos vejo reduzidos? E com a minha surpresa fez-me entender que depois de ter se acalmado um pouco, devia voltar a tomar o furor para continuar os castigos, e que isto tinha servido só para fazer com que não castigasse demasiado as nações. A seu acalma-te e tem piedade daqueles que tu mesmo chama filhos meus. Então, esse trecho, a Luísa, é uma vítima, né? E o que eu acho interessante, né, do que ela mesma estava falando, é porque eu me lembrei do que nós estávamos falando da live, né? Porque ela, quando ela estava em muito sofrimento e agonia, ela pensou que fosse morrer. E que finalmente ia se estar com Jesus, mas a obediência a chamou de volta, né? Então a obediência é que mantém ela na terra. Porque por ela mesma queria estar com Jesus. Então, aí fiquei pensando, olha, esse estado dela é o estado que nós temos que ter no nosso coração também, que é o que foi falado na live. Que é assim, o que nos move a levantar é essa obediência também, que é a vontade de Deus, né? A fazer todas as coisas porque Deus quer. Se Deus me quis viva, então é aqui que Ele quer que eu esteja, né? Então tem uma obediência que me chama aqui também, uma ordem, né? Que eu tenho que estar seguindo por amor a Deus. Porque se a vontade de Deus é a única coisa que me move, porque por mim mesmo não tem nada que me prenda na terra, que me faça... Igual não tinha nada que prendia a Luísa, família, confessor, nada, né? Que fazia com que ela quisesse estar acordada, estar viva. Assim, algo humano, né? Um motivo humano. Era só mesmo, tudo o que ela queria no coração dela era estar com Deus. Ela já diz isso para ele. Cada vez que ela sofria, ficava ansiosa para ver se aquele era o momento que ela finalmente iria estar com Deus, mas não acontecia, porque não era a vontade de Deus, né? Então ela só fazia as coisas porque era a vontade de Deus mesmo. Ela não tinha a vontade própria dela mesma, né? Então é o mesmo estado que nós também temos que viver. Né, que a única coisa que nos move é a vontade de Deus. A gente sabe, se nós estamos acordando, Deus quer a gente vivo aqui na terra, fazendo a vontade dele. Ele tem um propósito. Então, tudo que eu fizer vai ser em direção a esse propósito. Então, tudo é a vontade de Deus, porque é a única coisa realmente que me faz levantar e continuar aqui por mim mesmo. Meu coração está disposto a ir para quando Jesus me chamar.
Então a gente tem que chegar nesse estado também, dele ser o único motivo pelo qual a gente vive, né? E por causa dele, não. Eu entendi claramente que Deus quer viver em mim hoje, então ele me acordou, me fez eu estar aqui na terra. Então é aqui que ele quer que eu esteja, é nessa união que ele quer que eu esteja com ele. Então, por obediência, eu levanto, né? Por obediência a ele, eu vivo, né? E cuido do que eu tenho que cuidar, porque eu entendi que ele me quer aqui. Então, por causa disso, eu também vou fazer bem todas as coisas, porque é aqui que ele quer, nessa essa vida que quer se alimentar, dessa minha vida aqui, né? Se ele não quisesse, me levaria, né? Mas ele quer aqui. É aqui que ele quer que eu faça os atos, na divina vontade, na terra. Então é aqui que eu vou fazer por amor a ele, né? E eu sei que é tudo ele em mim que quer viver isso, senão ele não me acordaria. É ele que quer resolver tal coisa. Ele que quer cuidar das pessoas através de mim. Então, é aqui que ele quer desenvolver esses atos. Então, a Luísa é a mesma coisa. Ele queria na terra aplacando a justiça, né? Sofrendo, mas na terra. E usava do confessor também, porque se não tivesse também a disposição do confessor nisso, ele não teria, falou que nem teria compaixão pelo consideração pelo confessor. Então, assim, o confessor ele é agraciado também por Deus e recebe luzes e ajudas quando ele também se coloca nesse serviço, porque não é só a Luísa, né? Tem que ter ele também, a consciência dele também, e vendo a importância que tem de aplacar a justiça, de se importar com a justiça, né, de Deus, de se importar com o que Jesus está sofrendo, e de se importar com esse trabalho, né, de conduzir a alma dela. Se ele tratasse de qualquer jeito ela e não tivesse essa mesma preocupação, seria um descaso, né? Então, é muito importante, não é só a Luísa estar ali disposta para fazer a vontade de Deus, que era, no caso, quando ele queria que ela sofresse nessa situação, para aplacar a justiça, para amenizar os castigos. O confessor também tinha que ver a importância disso, tinha que ser algo assim, que ele também valorizasse, né? Porque ele é instrumento ali também para a Luísa fazer a vontade de Deus. E ele não podia falhar nesse propósito. Então, ele tinha que estar ali consciente também de que tem que ter o sim dele também, tem que ter a disposição dele também para isso também. Então, isso é muito importante, né? E assim, a gente não é uma vítima que fica pedindo e atenuando. Mas Deus também atenua, sim, por meio de nós, sim. Eu tenho certeza disso, que as coisas podiam ser muito pior se não tivesse nossas reparações. Então, a gente também atenua castigos, né? Ameniza, faz com que graças e luzes possam ser derramadas sobre as pessoas. É um vale benéfico, porque em vez de descarregar a ira toda, né? Como tem a gente, aí Deus, né, pode estar amenizando, mandando luzes, ajudas para as pessoas. Por isso que a gente vê muito orvalho benéfico sendo derramado. Então a gente vê assim que por mais que aconteça alguma coisa, nunca é uma coisa assim tão forte, né? A gente vê aí esses políticos aí nessa briga toda, os países, mas você vê que eles ficam mais na ameaça, né? Alguma coisa tá segurando eles, né? A gente tá vendo o STF nessa confusão toda aí com o Trump, com essas taxações, mas vocês falam, vai ficar pior, vai acontecer, vai você vê que parece que vai abreviando, que vai amenizando, que vai estendendo, que vai demorando a realmente algo acontecer. Então tem alguma intervenção acontecendo aí. Tem alguma coisa aí que segura esse Brasil, que segura ainda isso aqui não tornar uma Venezuela, né? Então, assim, tem alguma coisa ainda que segura. Então, assim, tá crescendo muito, tô vendo. Isso tudo é graça e que vem das nossa vida na divina vontade. A gente tá vendo que está falando que tá crescendo muito o movimento católico no Brasil, né? E que parece que Deus está usando muito do Frei Gilson, né? Tava vendo as reportagens, tava vendo que Deus está usando muito dele para ir, tipo assim, chamar muitos católicos, né? Pessoas à oração, né? Então, assim, tudo isso, porque ele fala que a gente é o pé do missionário, que a gente é a boca do profeta, que a gente está no rosário do Frei Gilson, que está conseguindo rezar lá, é porque nós estamos lá também, nós estamos em tudo que a divina vontade faz. Então, assim, então, tá se acontecendo, as coisas estão acontecendo, né? E o que repara Jesus é a gente estar junto com ele naquilo que ele, como foi falado na meditação, naquilo que ele deseja, fazer companhia, estar junto com ele, compreendendo o que ele está fazendo, e a gente não discorda do que ele faz, né? Porque a gente sabe que é um bem para as criaturas, né? Os castigos também é um bem para as criaturas, é importante para a conversão das almas, senão elas se perderiam, né?
Então a gente está vendo também muita justiça, muitas coisas reveladas, crimes, né, adotização infantil, coisa que ninguém falava. Isso aí está na TV há anos. Adotização infantil é uma coisa que se fazia há muito tempo. Você vê os programas de TV, eu estava vendo uns programas antigos, um vídeo, né, do cara denunciando. Gente, adotização, os programas do Gugu, Domingo Legal, os programas da Globo, desde as Paquitas lá, que é coisa antiga, né? Gente, a adotização era uma coisa que acontecia assim, ó. Meninas, crianças de 6, 7, 8 anos, dançando El-Chan, expostas, né? Isso acontecia há muito tempo e ninguém dava nada para ninguém. E hoje, essas coisas estão ganhando notoriedade, essas realidades estão sendo denunciadas. Isso também é graça. Isso é a justiça de Deus, que está fazendo coisas que eram feitas escondidas serem reveladas. Então a gente vai percebendo assim que está acontecendo muitas. Essas confusões não são ruins, é a divina vontade, que está tipo revirando o que estava nos túmulos, né? O que estava escondido. Os pecados mais escondidos estão sendo mostrados agora e as pessoas estão tomando mais consciência também, né? Dessas coisas, dessas realidades que antes não tinham, né? Então, assim, é muito importante o que está acontecendo na Terra, né? E isso tudo é por causa dessa reparação, porque quando a gente sente as dores de Jesus, porque ele dá estado de ânimo para nós, ele mostra uma notícia difícil, às vezes a gente fica mal, né? Ele usa de sonhos, né? Ele usa da gente para reparar alguma coisa que ele está vendo na Terra. E a gente fazendo companhia para ele, dessa ajuda, né? Dessa união, surge também graça para as almas, que é muito importante, né? O decreto dos castigos está assinado. Então, parece que passei vários dias sem estar imersa na letargia do sono, estando um pouco perto de Jesus bendito, dando-nos mutuamente um pouco de alívio. Mas quanto temo que me tenha que lançar outra vez naquele sono tão profundo. Então, esta manhã, depois de me haver reconfortado com o leite que escorria de sua boca, ao derramá-lo em mim, e eu reconfortei, tirando-lhe a coroa de espinhos para cravá-la em minha cabeça, toda aflita me disse: Minha filha, o decreto dos castigos está assinado. Não resta mais que decidir o tempo de sua execução. Então, é a vontade de Deus, né? Tá? É necessário, né? É o plano dele, tem, né, tem o propósito, né? E a gente tá para estar com ele. Tá bom, Senhor. Amém. Assim seja, fiat, né? E é necessário, né? Não é à toa, né? É necessário, é um bem, tem para quê, né? Então a gente precisa estar compreendendo o que está fazendo na Terra, né? É muito importante a gente estar aos passos com ele, né? Entendendo, compreendendo o que ele está fazendo, né? Então, os castigos servem para o bem das criaturas, tá vendo? Já está explicando, né? Esta manhã, o meu adorável Jesus não veio. Depois de muito esperar, veio e me disse: Minha filha, a melhor coisa é pôr-te em mim e em meu querer. Então, pondo-te em mim e sendo eu paz, ainda que visses mandar castigos, ficarias em paz, sem sentir perturbação. Então, a dor, sem dor, né? Porque não entra dentro de você. Porque se você está em Deus, você compreende o propósito que está fazendo. Então, você não tem por que se perturbar. Por mais que externamente, né, você veja muitas coisas acontecendo, chegue para nós muitas notícias difíceis, né, cada vez piores, flagelos bem fortes, né? Mas aí também a gente vai vendo o que o homem está fazendo, porque aí ele vai vendo, olha pra você ver. Se eu não me permitir os castigos, olha o que o ser humano é capaz. Olha as criaturas, não é inocente não, elas não são inocentes não. Olha o que o homem é capaz de fazer. Aí você vai falar, não, seu castigo é a melhor coisa mesmo. Porque é muito pior ver o homem desse jeito. Eu acho que é muito pior ver o homem ficando nesse estado, entendeu? Ele castigado ali, a cruz, né? É como o rédea ao cavalo, tá impedindo de cair no buraco. Vai produzindo nele a humildade que ele precisa, tirar a soberba, o orgulho, tanta coisa que a cruz faz de bem, de luz. E ele tá sem luz do jeito que tá no pecado, né? Então, aí você tem que ver as duas realidades. Você prefere ficar só vendo notícia de ver as pessoas fazendo cada vez coisa pior, coisa que você vai falar assim, não, não dá para imaginar que o ser humano é capaz de ter essa criatividade pro mal, né? Ou você prefere ver notícias assim, do ser humano sendo barrado mesmo, através da justiça, através dos castigos, né? Então, o que que é melhor, né? Então, então assim, e a gente vendo isso, a gente fala, não, se eu tô, só tá certo, né? Não dá para ficar assim, não, o ser humano vai se perder se ficar desse jeito.
E os castigos é graça, não é ruim, porque é pro bem. E se não tiver o sofrimento, e aí eles não têm também, igual fala, não tem dignidade diante do Senhor também, o ser humano, se não passar pela cruz, né? Então, seria tirar um bem de nós, não permitir cruzes, né? Então, a gente sabe disso, né? Tem que ter todas essas informações na nossa cabeça, e para tê-las a gente tem que se pôr sempre no divino querer, que é se pôr na luz, se pôr na verdade, e ficar nisso. Porque se a gente ficar na luz, no divino querer, em Deus, né? Aí a gente não se perturba por nada, né? E Senhor, está sempre nisso, nos castigo. Acalma-te de uma vez e não castigues mais. Além disso, não posso me abandonar em seu querer nisto. Não, você vê as coisas absurdas. Que a Luiz, não existe, ó, Senhor, essa parte do seu querer eu me abandono. E nessa outra aqui não, tá? Essa eu não concordo. Não existe você pegar 20% do plano, né? E ficar com ele e falar, ó, Senhor, a sua vontade, até nesse ponto eu gosto. Nesse outro ponto aqui eu não aceito. Então você não aceita a vontade de Deus, que não existe esse negócio de, em parte, você concordar com a pessoa e outra não, né? Não, isso aí só resolve sozinho. Eu te amo, te adoro, vou estar com você em muitas coisas, você pode vir falar. Mas não toca nesse assunto, porque nesse assunto aqui eu não estou com você, Jesus. Nesse assunto aqui eu não quero nem saber de castigo, eu não quero nem que o senhor venha falar dessas coisas comigo. Faz lá o que o senhor tem que fazer, mas não quero estar parte disso. E você não abandona Jesus em momento nenhum. Não existe isso, tá? Então ele acrescentou: não posso me aplacar. O que dirias se visses uma pessoa nua que, em vez de cobrir a sua nudez, prestasse atenção a adornar-se com bagatelas, deixando as partes mais íntimas expostas à nudez? E eu ficaria horrorizado em vê-lo assim, né? E certamente desaprovaria. E ele: pois bem, assim são as almas nuas de tudo, tá vendo? Tá vendo como não é pior essa visão? É isso que Jesus faz com a gente, né? O que ele fez com a Luísa. Olha, filha, você tá achando horrível o castigo, né? Mas eu vou te mostrar uma coisa. Se eu não mandar, olha o pior. Olha então elas sem castigo, como que elas ficam nuas. Olha para você ver, porque enquanto tá coberta de sofrimento, isso é bom, é expiatório, eu estou embelezando elas, é um bem, é graça, é bondade, entendeu? Mas olha se eu deixar elas quietas. Olha as bagatelas que elas estão cobertas. Olha como que elas estão. Então, assim, ele faz isso também, né? A gente vai vendo o ser humano, nossa, fazendo cada coisa. Você fala assim, não, Senhor, tem que mandar castigo mesmo. A mesma coisa que a gente vê também na Terra, né? Então, a gente vê o que é melhor, o que a gente prefere, né? Ver a cena que a gente vê, né? De pedofilia aí, todo vapor. Pai matando filho, abusando de filho, vendendo conteúdo dos filhos na internet. Jovens planejando um ataque nas escolas e a matança dos pais, adolescentes, né, presos nesse mundo digital e se envolvendo em gangues, fazendo um monte de desafio online, né, e tanta coisa, essa homossexualidade aí, gente virando animal, porque é isso que nós estamos vendo, né, a exposição delas dessa forma, os castigos, né, então a gente também fica junto com ele, percebendo que é o melhor para a criatura, né? É muito importante a gente estar com ele, né? Em tudo, né? E se quiser amenizar algo, ele permite a gente sofrer algo, né? O estado de ânimo, né? As dores que a gente sente pelas notícias. Enfim, né? Ele nos usa, né? Só o fato de você estar na divina vontade, você é alma reparadora, né? Porque você está fazendo o oposto às criaturas, né? E tirando dele essa dor, né? De ele não ver em você as mesmas atitudes, né? Então, isso é muito importante, tá? É muito importante. Então, esse pensamento da Luísa tá errado, tá? Ela precisa estar com Jesus em tudo. E ele precisa mostrar isso para ela, para criar isso nela, né? Esse senso de consciência, essa consciência maior, de se colocar no lugar de Jesus e se colocar também diante das criaturas, vendo o melhor para elas, entendeu? E ele, pois bem, assim são as almas, longe de tudo, não tem mais virtudes que cubram.
Por isso é necessário que as golpeie, castigue, as despoje, para fazê-las entrar nelas mesmas e que se fixem na nudez de suas almas, coisa mais necessária que a do corpo. Tá vendo? E se isso não fizesse, prestaria mais atenção às bagatelas, como a pessoa desaprovada por ti, as quais são coisas que se referem ao corpo, né? Porque a Luísa não quer ver ninguém sofrer externamente, né? Ficar sem casa, ficar sem abrigo, ficar doente, né? Essas coisas. Então, é as bagatelas, tá? Isso é bagatela. Jesus está olhando a alma, Jesus olha as almas, o que é melhor para a alma. Jesus vê o que é melhor para a alma. E nós precisamos ter a mesma visão dele, né? E não prestaria atenção à coisa mais essencial, que é a alma, a que tornaram-se tão monstruosa que não se reconhece mais. Depois disso, parecia-me que tinha na mão uma pequena couraça, que passando por detrás do pescoço, me amarrava e depois amarrava o seu, a essa mesma corda. E assim fez ao coração e às mãos, e com isso parecia que me amarrava todo o seu querer. Tendo feito isso, desapareceu. Então, ela tem que estar toda presa, não tem um ponto em que ela saia. Nisso eu não vou com você. Nisso é só você sozinho. Não existe isso. Né? Não existe isso. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos 94, 95 e 96. 94, de 11 de julho de 1900. Os sofrimentos de Luísa tornam menos rigorosos os castigos. Esta manhã, tendo recebido a comunhão e continuando o meu estado de confusão, estava toda recolhida em mim mesma, quando vi a meu adorável Jesus, que vinha depressa para mim, dizendo: Minha filha, atenua um pouco minha ira. De outra maneira... E eu, toda assustada, disse: Que queres que faça acalmar a tua ira? E ele: Com chamar em ti os meus sofrimentos, virás a aplacar a minha ira. Enquanto eu estava nisto, eu via como se chamasse o confessor, enviando um raio de luz, e ele imediatamente colocou a intenção de me fazer sofrer a crucificação. O Senhor bendito logo concorreu, e eu me encontrei em tantos sofrimentos que, pela força das dores, me senti sair a alma do corpo. Quando acreditei que estava a ponto de expirar, e contente de que Jesus recebesse minha alma, vi ao confessor que, com dizer basta, basta, me chamava novamente em mim mesma. Então Jesus me disse: A obediência te chama. E eu: Ah, Senhor, quero vir. Jesus: O que queres de mim? A obediência continua chamando você. E assim parece que esta nova obediência não deixou ir mais além dos sofrimentos, mas obediência certamente cruel para mim, porque enquanto me parecia chegar ao ponto, fui atirada atirada fora para navegar o caminho. Depois, embora tenha sofrido, mas já não me sentia a morrer, e o meu benigno Jesus continuou a dizer-me: Minha filha, se você hoje não tivesse acalmado minha ira, teria chegado ao cúmulo, que não só teria destruído as plantas, mas também os homens. E se o mesmo confessor não se tivesse interposto, chamando novamente em ti meus sofrimentos, nem sequer teria tido consideração por ele. É verdade que são necessários os castigos, mas é necessário que de vez em quando minha ira avançar, você me acalme. Do contrário, minha filha, quantos flagelos demais mandarei? E enquanto dizia isto, parecia-me vê-lo todo cansado, que lamentando-se agora dizia: Minha filha, e agora?
Meus filhos, pobres filhos meus, como vos vejo reduzidos. E com a minha surpresa fez-me entender que depois de ter se acalmado um pouco, devia voltar a tomar o furor para continuar os castigos, e que isto tinha servido só para fazer com que não castigasse demasiado as nações. Ah, Senhor, acalma-te e tem piedade daqueles que tu mesmo chamas filhos meus. Também continuando aqui a realidade dos castigos, que Jesus mesmo nesse trecho pede para Luísa aplacar ele, para poder dar uma trégua na justiça, e no final ele ainda diz que se ela não tivesse aplacado ali, ela não tivesse recebido nela um pouco, uma parte das penas, teria sido pior. Então, ele é interessante, né? Ele diz, é importante castigar, mas de vez em quando é importante também aplacar, porque senão, se a justiça for ali mesmo agir de forma inexorável, como Deus agia antes da encarnação do Verbo, a justiça de Deus agia inexoravelmente quando precisava castigar. Não tinha dó nem piedade. E aí depois, com a vinda de Jesus, a encarnação, a vinda de Jesus à Terra, aí passou toda a ira de Deus, a justiça passou a agir, mas tinha Jesus ali que ficava entre os homens e Deus. Ele, como esse mediador entre os homens e Deus, ele recebia os golpes da justiça nele, e as ofensas não ele recebia as ofensas, toda a realidade da ingratidão, tudo passava por ele e não ia direto para o trono. Então, dessa forma, a justiça era aplacada. E depois, quando ele, agora na Luísa, nessa realidade com a Luísa, esse relacionamento dele com ela é como se ela fosse ele. Quando ela assume, ela no papel de alma vítima, quando ela assume essa participação que ele faz para ela das dores, das penas, daquilo que os homens fazem em direção a Deus, passa por ela. Então, por isso que a justiça é de certa forma aplacada e ele não castiga à medida que deveria castigar, por causa dela, por causa né, ela é uma das almas vítimas. Existiam na época dela e existem ainda hoje almas vítimas que seguram a mão de Deus, que aplacam a justiça divina. Se não fosse isso, como que seria? Deus, né, só o Senhor mesmo, e a gente não tem nem noção de como seria se realmente a justiça não tivesse sido aplacada de vez em quando. No 95, de 14 de julho de 1900, o decreto dos castigos está assinado. Parece que passei vários dias sem estar imersa na letargia do sono, e estando um pouco perto de Jesus bendito, dando-nos mutuamente um pouco de alívio. Mas quanto temo que me tenha que lançar outra vez naquele sono tão profundo. Então, esta manhã, depois de me haver reconfortado com o leite que escorria de sua boca, ao derramá-la em mim, e eu o reconfortei, tirando-lhe a coroa de espinhos para cravá-la em minha cabeça. Todo aflito me disse: Minha filha, o decreto dos castigos está assinado. Não resta mais que decidir o tempo de sua execução. Então, o que vai acontecer? Essa purificação da terra, como vem acontecendo ao longo dos séculos, dos milênios. Deus vem trabalhando, a justiça agindo, mas aqui, sei o que veio na minha mente, que ele está se referindo aqui a esse tempo da purificação mesmo. Porque para que o reino da divina vontade aconteça, ou melhor, o reino da divina vontade já está na terra, porque foi depositado na Luísa, já está disponível. O dom está disponível, mas para que esse tempo do reino da divina vontade estabelecido na terra de forma ali, de forma global, de forma em que todas as almas nesse período esteja nesse
esteja de posse do dom, para que isso aconteça, vai acontecer antes a purificação. A purificação precisa, né, já está decretado que vai acontecer essa purificação antes. Então, vai ser aquela realidade que muitas vezes Nossa Senhora se refere ao pequeno resto, o pequeno rebanho, que São Luís Maria Grião de Montfort falava, Padre Gobe, das aparições, nas locuções interiores que Nossa Senhora fazia para ele, muitas vezes falava desse pequeno rebanho, desse pequeno resto, que serão esses os filhos da divina vontade, esses que viverão nessa era da paz. Então, para chegar a esse ponto, quanta maldade ainda há no mundo. Então, quanto a justiça ainda vai ter que trabalhar, quanta limpeza, quanta purificação precisará ser feita. Então, como ele fala aqui, eu entendi que é isso, que ele está se referindo a isso, que o decreto dos castigos está assinado e não resta mais nada que decidir o tempo de sua execução. Então, assim, Deus sabe de tudo, né? Quando que vai ser. Mas ali ele está falando para ela que o que vai acontecer vai, só não foi ainda, no caso para nós, ainda nós não conhecemos o tempo ainda desses acontecimentos. E a gente fica atento para observar, mas a gente está vivendo um tempo de muita purificação. E nem sempre a purificação ela se dá de forma que toca a pessoa com flagelos físicos, fome, peste, essas coisas. Muitas vezes os flagelos são as exposições, a pessoa ser exposta, a pessoa ser ali, estar despida. Quantas pessoas hoje em dia tá sendo despido? Uns se despe por conta, por livre e espontânea vontade, escancara as suas misérias, suas mazelas, as suas porcarias, escancara para quem quiser ver. Mas também tem aqueles que guardam as sete chaves as misérias, toda a podridão que tem dentro, mas a outras pessoas estão revelando, né? Circunstâncias estão levando a essas podridões serem reveladas. Isso tudo é flagelo, isso é castigo, tudo isso. E acontecendo dentro e fora da igreja, está acontecendo na humanidade como um todo. Não tem, assim, dizer assim, esse país ou aquele está livre desses flagelos. Não tem ninguém livre. Tem países que estão perecendo de guerra, nós estamos numa época que tem países que estão perecendo por causa da guerra, e aí vem as consequências, fome, miséria e tantas outras coisas. Tem países que já há bastante tempo perecem a escassez de alimento, de água, de uma pobreza extrema. Há países que são riquíssimos, que têm uma renda per capita altíssima, porém as pessoas estão morrendo, se matando, porque perdem, alcança tudo que é bem na terra, mas perde por não encontrar, não conseguir preencher o vazio, que o vazio só é o local de Deus, né, no vazio dessas almas, e essas almas não conhecem, não encontrando o que vai, quem, que, né, não é o que, mas quem preencher esse vazio, e acabam dando cabo de suas vidas. Então, tem países de primeiro mundo que o índice de suicídio é elevadíssimo. Então, isso também é flagelo. Onde está também as ideologias. Nossa, é muita coisa, é muita coisa. Então, tudo é flagelo, tudo isso é flagelo que está tocando a natureza do ser humano. E no 96, de 16 de julho de 1900, os castigos servem para o bem das criaturas. Isso que é mais importante a gente compreender, que os castigos servem para o bem. Esta manhã, o meu adorável Jesus não veio. Depois de muito esperar, veio e me disse: Minha filha, a melhor coisa é pôr-te em mim e em meu querer. Então, pondo-te em mim e sendo eu paz, ainda que viesse mandar castigos, ficarias em paz sem sentir perturbação. E eu, Senhor, está sempre nisso, nos castigos. Acalma-te de uma vez e não castigues mais. Além disso, não posso me abandonar em seu querer nisto. E ele acrescentou: Não posso me aplacar. O que dirias se visses uma pessoa nua que, em vez de cobrir a sua nudez, prestasse atenção a adornar-se com bagatelas, deixando as partes mais íntimas expostas à nudez? E eu ficaria horrorizada de vê-la e certamente desaprovaria. E ele:
Pois bem, assim são as almas nuas de tudo, não têm mais virtudes que cubram. Por isso é necessário que as golpeie, castigue-as, as despoje, para fazê-las entrar nelas mesmas e que se fixem na nudez de suas almas, coisa mais necessária que a do corpo. E se isto não fizesse, prestaria mais atenção às bagatelas, como a pessoa desaprovada por ti, as quais são coisas que se referem ao corpo e não prestaria atenção à coisa mais essencial que a alma, a que tornaram-se tão monstruosa que não se reconhece mais. Depois disto, parecia-me que tinha na mão uma pequena couraça que, passando-a por detrás do pescoço, me amarrava e depois amarrava o seu a essa mesma corda, e assim fez ao coração e às mãos. E com isto parecia que me amarrava toda a seu querer. Tendo feito isto, desapareceu. Então aqui a luz é amarrada, né? As mãos, o pescoço, o coração, tudo amarrado ali a Jesus, para se unir ao querer dele. Uma forma de representar ela se unindo ao querer dele, porque ele acaba convencendo ela. Ela sempre fica pedindo para ele se aplacar, para ele não castigar. Mas aí o que ele revela para ela aqui, que ela precisa estar nele, e se ela estiver nele, mesmo que as coisas estiverem acontecendo, ela vai estar em paz, porque ele é paz. Então ela estando nele, ela não se importaria tanto com os castigos, porque ela estaria na paz juntamente com ele. E, e aí ele fala a realidade que ele não pode se aplacar, porque o homem está com uma alma como se ele tivesse ele fez ali a analogia de uma pessoa nua. Então imagina, né? Hoje em dia já com todas a depravação que existe hoje no mundo, as pessoas praticamente estão nuas, não só andando na rua, mas se expondo na internet de forma assim bem, de forma quase nuas mesmo, as pessoas. Não só mulheres, mas homens também. Mas imagina essa cena lá na época da Luísa, em que a modéstia era que imperava. Não existia pessoas que andavam de qualquer jeito, era tudo coberto na época dela. Já estava claro que já tinha começado já algumas modas, mas ainda não era do jeito que a gente vê hoje. Mas, mesmo assim, se uma pessoa, né, vamos imaginar uma pessoa aqui na minha rua, passa uma pessoa peladinha ali, totalmente sem roupa na minha rua aqui na frente, deixa a questão, né, bem assim, vai ser escandaloso. Mas imagina, e ele se referindo à realidade da alma, que as almas estão nuas, porque se despiram das virtudes, ou seja, se despiram de buscar o bem, de fazer o bem, de, de corresponder ao amor de Deus, a tudo aquilo que Deus vai dando para as almas. Então, as almas estão numa realidade de falta de pudor, despodoradas, pecando assim à torta e à direita. Então, muita gente nesse estado. Então, se as almas estão nessa realidade de nudez, despudorada, de pecar sem dó nem piedade, como que ele não vai castigar? Se ele não castigasse é porque não amava, né? Porque não ama essas almas. Então, nisso, ela concorda com ele, porque ela imaginou essa cena da pessoa nua. Então, ele fez esse exemplo prático, esse exemplo real, material, para poder levar à compreensão de como que está a realidade das almas. Então, é importante. Então, eu tinha até falado, né, de que como que as pessoas estão abrindo, escancarando as suas misérias sendo liberadas. É isso, as pessoas estão ficando nuas. Estão ficando nuas, não somente o corpo, mas as suas almas estão aparecendo nuas. Ali, sem pudor nenhum. Abrindo mesmo a boca e saindo as misérias de dentro. Então, porque como o Senhor não vai castigar? E o castigo dele é amor. E como fala no título,
Os castigos servem para o bem das criaturas. Então, castigue, Senhor, porque nós queremos o bem das almas, nós queremos o bem das criaturas, assim como o Senhor. O Senhor não castiga por maldade, o Senhor castiga para o bem. E nós também estamos com o Senhor, para o bem das almas, para a sua glória e para o bem das almas. Pode agir, pode fazer, Senhor. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 3, capítulo 94. Os sofrimentos de Luísa tornam menos rigorosos os castigos. Esta manhã, tendo recebido a comunhão e continuando no mesmo estado de confusão, estava toda recolhida em mim mesma, quando via meu adorável Jesus que vinha depressa para mim, dizendo: então, recebida a comunhão e continuando no mesmo estado de confusão, ela estava confusa, estava toda recolhida em mim mesma, sei lá, né? Será que ela estava pensando os pensamentos dela, né? Não sei. Quando via meu adorável Jesus, que vinha depressa para mim, dizendo: minha filha, atenua um pouco minha ira. De outra maneira, então Jesus veio pedir, né? Para ela aliviar um pouco, né? Assim, aplacar um pouquinho a ira, né? E eu, toda assustada, disse: que queres que faça para acalmar a tua ira? Ela faz a pergunta, né? Jesus fala que é para ele acalmar ela, para ele acalmar ele, e ela pergunta o que ele quer, né? E ele: com chamar em ti os meus sofrimentos, virás aplacar a minha ira. Enquanto eu estava nisto, eu via como se chamasse o confessor, enviando um raio de luz, e ele imediatamente colocou a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Então aqui o confessor, né? Jesus chamou o confessor, né? Para ele dar obediência, né? Que ela vivia sob a obediência do confessor, né? Então aqui tinha o confessor, tinha a obediência do confessor, né? Tinha o confessor que trazia essa obediência dela sofrer a crucificação de Jesus, né? Então era pela obediência do confessor, né? Então aí trouxe o confessor veio, né? A intenção, né? Viu lá no pensamento do confessor, né? Jesus mandou uma luz lá no pensamento do confessor, né? Para falar assim, ele pensou lá, né? A Luísa deve sofrer a crucificação. Quero que a Luísa sofra a crucificação, né? O Senhor bendito logo correu e eu me encontrei em tantos sofrimentos que pela força das dores me senti sair a alma do corpo. Quando acreditei que estava a ponto de expirar e contente de que Jesus recebesse minha alma, vi ao confessor que com dizer basta, basta, me chamava novamente em mim mesma. Né? Então assim, a Luísa, ela estava contente porque ela ia morrer, né? Ela sempre queria morrer aqui, né? Ela queria ir para o céu logo, né? Mas ainda ela não entendia, né? O que realmente Jesus queria. Jesus tinha coisa muito maior para a alma dela, né? Então ela não compreendia isso ainda, né? Porque aqui, meu Deus, nesse tempo aqui, Jesus não tinha falado nada ainda da divina vontade, não tinha ensinado nada ainda como era viver na divina vontade, né? Então Luísa tinha muito tempo ainda. Então Jesus me disse: a obediência te chama. Então assim também tem a hora, né? Tem a hora certa do trabalho de Jesus, né? Então quando a gente está abandonada no querer divino, tem a hora certa do chamado, porque Deus, né, Jesus, ele tinha um plano, mas muito maior do que isso, né? Isso aqui era um início, ela estava ali fazendo coisas ainda
na santidade humana, sabe? Ela estava cumprindo ainda a santidade humana. E Deus ia trazer uma coisa mais preciosa da terra ainda. Então, a gente não pode ter pressa, né? Às vezes a gente quer atropelar Deus, né? Mas às vezes Deus tem um plano tão grandioso que é um bem muito maior e era um bem para todas as criaturas. E na divina vontade a gente é um bem para todas as criaturas. Então, o que Jesus vai fazer com essa vida que a gente já deu para Ele, né? Então, aqui a gente já deu a nossa vida para Ele. Então, Ele vai fazer coisas grandiosas com a nossa vida, né? Porque Ele tem planos muito maiores que a gente ainda não sabe. A Luísa, ela não tem nem noção do bem que é a divina vontade, né? Depois, lá na frente, quando Jesus explica tanta coisa, né? Aí que ela vai tendo um pouco vai tendo noção do bem que é, né? E as pessoas, se Jesus tivesse levado ela aqui, né? Então a gente não pode ter a nossa pressa, né? A gente tem que acalmar e pensar no bem que Deus quer fazer com essa vida, que é uma vida dele divina, e aí, com essa vida ele tem planos, né? Eu não sei o que Deus vai fazer com a minha vida, mas com essa vida, porque é uma vida dele e ele pode ter planos grandiosos com essa vida, né? De bem, eu falo, né? Porque porque ele necessitou de uma vida para trazer tanto bem, né? Eu não posso pensar que a minha vida é algo, mas a Luísa já fez tudo, já depositou tudo, então eu sou mais uma vida divina. Eu não sou mais uma vida divina, né? Eu sou um bem muito grande também nas mãos de Jesus, né? Então, cada vida na divina vontade é um bem muito grande, né? É um bem muito grande, né? Ele vai trazendo, igual ele está trazendo para a Luísa, a consciência desse bem, né? A gente vai aprendendo, mas é o tempo, né? Determinado por ele, né? Ele tem que estar livre para trazer, para a gente compreender esse bem, né? Mas aqui, vamos lá, né? Seguindo aqui, então, que está escrito aqui, né? Então Jesus me disse: a obediência te chama. E eu: Senhor, quero vir. E Jesus: o que queres de mim? A obediência continua chamando você. E assim parece que esta nova obediência não deixou ir mais além os sofrimentos. Mas obediência certamente cruel para mim, porque enquanto me parecia chegar ao ponto, fui atirada fora para navegar o caminho. Depois, embora tenha sofrido, mas já não me sentia a morrer, e meu benigno Senhor continuou a dizer-me: minha filha, se você hoje não tivesse acalmado minha ira, teria chegado ao cúmulo, que não só teria destruído as plantas, mas também os homens. E se o mesmo confessor não tivesse interposto, chamado novamente em ti meus sofrimentos, nem sequer teria tido consideração por ele. Caramba, né? Olha só, então, nem consideração por alguém que estava ali na obediência de Jesus, né? Ele teria destruído tudo. Ele está falando assim que nem, por exemplo, que a gente pode pensar, né? Que tem almas vivendo ali, amando a Deus, tudo bonitinho na terra. Mas às vezes o pecado é tão grande que Jesus tem que destruir tudo e vai os bons e os maus juntos, sabe? Quando de repente, assim, vamos pensar que dá um terremoto numa cidade aí e arrasa a cidade inteira. Não quer dizer que todas aquelas pessoas que morrem são pecadoras, entendeu? Que merecem morrer, né? Vai os bons e vai alguns que não são bons, né? Então é isso que ele falou, nem por ele, né? Se não fosse ali a Luísa sofrer novamente ali, até ele estaria indo embora junto, né? É verdade que são necessários os castigos, mas é necessário que de vez em quando minha ira avançar, você me acalme. Então Jesus está falando, necessários castigos, mas tem hora que a ira de Deus também vai além, né? Do contrário, minha filha, quantos flagelos
demais mandarei? E enquanto dizia isto, parecia-me vê-lo todo cansado, que lamentando-se agora dizia: Minha filha, e agora? Meus filhos, pobres filhos meus, como vos vejo reduzidos. E com a minha surpresa fez-me entender que depois de ter se acalmado um pouco, devia voltar a tomar o furor para continuar os castigos, e que isto tinha servido só para fazer com que não castigasse demasiado as nações. Ah, Senhor, acalma-te e tem piedade daqueles que tu mesmo chamas filhos meus.